Bem-vindos novamente. Neste momento, vamos iniciar a parte prática do treinamento. No primeiro cenário proposto, vamos executar uma aquisição de material de consumo através dos documentos nota de reserva, empenho, liquidação, liberação pela parte da central de liquidação, quando se trata das unidades gestoras da direta, e a programação de desembolso orçamentário deste pagamento. Então, vamos lá exercitar. O passo a passo está demonstrado na apostila e a gente vai executar ele dentro do sistema. Então, só ir lendo linha a linha que você conseguirá ali representar exatamente o que foi dito e explicado aqui nessa participação. Então, vamos lá, pessoal. No menu do sistema, selecione a opção execução orçamentária, nota de reserva. Vou entrar no sistema novamente. Execução orçamentária, nota de reserva. Então aqui eu percorri meus 3 caminhos aqui, os 3 botões que eu tenho que selecionar para chegar na transação adequada, ou eu posso ir direto no acesso rápido, caso eu queira. Entrei na minha transação, tenho a possibilidade de inserir. Aqui eu tenho diversas informações, mas eu quero inserir um novo documento. Então, vou clicar no botão inserir. A data de emissão já vem preenchida com a atual. Caso eu queira fazer uma data retroativa, eu posso editá-la. Ou digite aqui, ou informe selecionando o calendário. Só é permitido a edição para datas retroativas, porque o sistema está configurado para tal. Caso futuramente seja impedido a opção de contabilização de documentos retroativamente, basta configurar o parâmetro de sistema adequado, que aí todo documento só será a partir da data de hoje, tá bom? Então, sempre ele trará a data atual ali, e aí ficará impossível a edição. Digito ou clico na lupinha para escolher a minha unidade gestora, como eu tenho acesso a várias, aparecem várias para mim. Mas o sistema já facilita essa inclusão para você. Se eu clicar apenas aqui como 12 e apertar Tab, o sistema me trará exatamente a opção que ele encontrou. Caso ele encontre mais de uma opção, ele me trará ali o filtro já respeitando essa condição que eu informei. Tá bom? Nesse exemplo hipotético, eu quero na 1201. Cada usuário terá a sua UG do treinamento, tá joia? Contudo, na produção, vocês terão a informação adequada ali, as UGs adequadas a você. Tipo de reserva, pessoal. Aqui a gente pode ter diversos tipos de reserva, mas para vocês, caso vocês venham aqui, só está configurado o tipo de reserva de pré-empenho. Então, esse é o único tipo de reserva factível para vocês nesse momento. Não cliquei em alteração porque não quero fazer uma anulação ou reforço. Tá joia? Então, aqui essa parte eu deixo sem essa opção. Perceba que os campos que estão com asterisco, eles são obrigatórios. Então, os preenchimentos, os cadastros dos documentos e registros do CEAFIC são realizados de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ou seja, a gente tem que percorrer as abas centrais aqui para que um documento seja efetuado por completo. Órgão orçamento já veio porque já tem uma opção apenas selecionada. Unidade orçamentária também já veio porque só tem uma opção. Programa de trabalho, eu já tenho ali 4 opções. Este daqui, pessoal, significa que é uma das formas do sistema ajudar o usuário na inclusão dos documentos. Por quê? Porque essa opção já filtra apenas aquelas que tenham saldo a se contabilizar. Então, o que acontece? A LOA, né, a carga do orçamento inicial, veio com essas características apenas para a SUG CGM, a UG que eu estou utilizando a nível de treinamento? Não. A LOA da CGM tem bem mais informações do que está representado aqui. Contudo, só tem saldo disponível para
fazer o documento de pré-empenho aqui para esses 4 programas de trabalho, tá bom? Então, vou selecionar aqui o programa de trabalho. Já veio a característica necessária dos campos abaixo. E aí eu vou complementando de acordo com a informação que tenha saldo. Novamente, apresentou aqui apenas opções que tenham saldo. Se eu seleciono, o sistema automaticamente vai preenchendo se existe apenas uma opção. Tá joia? Então, ele vai combinando os classificadores e informando se existem mais de uma opção ou não para o usuário selecionar. Transferência de receita, caso tenha algum convênio, seria informado aqui. Transferência de despesa, convênio de despesa, seria informado aqui. E aquisição, caso tenha um contrato atribuído a esse cenário hipotético, colocaria através dessa opção. Neste caso, vamos colocar sem contrato. Após completar toda a primeira aba, perceba que o valor está zerado. Por quê? O valor dos documentos contábeis do CIAFIC são incluídos na aba item. Então, aqui vem o valor zerado, mas eu completei toda essa aba. Então, vamos da esquerda para a direita. Itens, eu vou inserir. Olha aqui a primeira parte daquele tipo item de operação que foi comentado. Ou seja, aquela natureza de despesa está relacionada a um tipo patrimonial. Quais são? O 33, 90, 30 tem a possibilidade de ser material de consumo ou um suprimento de fundos aqui no sistema descentralizado. Neste caso, eu quero falar que é um suprimento ou um material de consumo. O item tem uma gama de itens aqui, ou seja, detalhamentos de materiais de consumo que eu posso executar. Contudo, vou selecionar o primeiro. Caso vocês queiram selecionar um distinto, esta informação vai balizar toda a sua execução contábil, tá bom? Então, aqui você pode selecionar uma opção e colocar o valor que você deseja para essa característica, R$100. Eu posso confirmar. Quando tivermos as opções de botões de inserção, a gente pode inserir diversos itens aqui, desde que ele faça jus a uma mesma característica da aba anterior, tá joia? Perceba, então, que os itens, eles variam de acordo com os tipos selecionados aqui acima. Então, eu posso inserir mais de uma informação. Se você quiser incluir a mesma informação, o sistema apresenta um erro. Um item com esses atributos já foi inserido. Ou seja, ele não deixa você inserir 2 itens com a mesma característica. Se você quiser aumentar o saldo, sim, você pode selecionar e alterar aquela linha respectiva e colocar um saldo maior aqui, ou menor, desde que seja de acordo com a sua necessidade nesse momento. Então, você pode inserir quantas informações necessitar, desde que elas façam jus a um filtro adequado da aba detalhamento e também desde que tenha distinções entre elas. Ou seja, eu posso selecionar vários itens para um mesmo pré-empenho aqui. Tá joia? Mais uma aba preenchida. Vamos para a aba cronograma. Nesse momento, você pode, de acordo com as liberações de cotas realizadas pelo pessoal da Supor, você pode consumir aqui as cotas no cronograma desejado. Todavia, nesse nosso exemplo, vamos colocar aqui no mês atual. Quero colocar R$100, eu tenho que colocar o mesmo valor da aba itens que eu informei. E após ter o valor na aba itens, perceba que o valor aqui já não é mais 0, porque eu informei algo aqui na aba itens, tá bom? Cronograma sendo o mesmo valor, eu posso ir para a próxima aba. A aba processo é onde eu vou informar o processo, de fato, dessa aquisição, dessa necessidade de empenho, né? Então, aqui, a priori, ainda não fizemos a integração com esse processo. Então, qualquer processo que você colocar aqui, ele não vai ter os resultados dessa integração. Contudo, a partir do momento em que tiver a integração com o sistema de processo, quando você informar o processo com os caracteres válidos, apresentarão aqui as características do mesmo processo que você informou. Observação, vou colocar aqui uma descrição para esse meu documento. A nível hipotético de treinamento,
colocamos aqui uma descrição básica. Contudo, sejam sempre o mais detalhista possível. Tá bom? Conforme dito anteriormente, a aba espelho contábil só surge quando o documento está contabilizado e eu tenho um número de documento aqui. Tá bom? Então aqui não tenho ainda porque eu não contabilizei. Histórico, eu ainda não informei para o sistema que eu realizei algo aqui neste documento. Ou seja, eu não contabilizei, eu não salvei em rascunho essa característica. Então, caso eu venha a sair da tela, ou sem querer apertar aqui no sair, ou clicar no X do browser, que eu saio da tela, eu perderia essa informação, porque o sistema, apesar de eu ter incluído essas características aqui todas já, eu não informei para ele que eu queria ou salvar em rascunho ou contabilizar. Tá bom? Então, importante sempre pensarmos nesses pontos do sistema. Assinatura digital, caso no futuro vocês venham a ter a assinatura digital do pré-empenho, seria nesse momento aqui que vocês solicitariam a assinatura ou assinariam, caso o seu perfil tivesse a competência para tal. Tá bom? Cancelar, não quero cancelar, eu posso salvar em rascunho, caso eu não saiba que já está coerente com o que eu desejo. Nesse sentido, eu sei que é isso mesmo que eu quero fazer, que está certinho com o passo a passo que eu demonstrei aqui, né? Então, beleza, é isso mesmo. Diagnóstico contábil, não preciso ir, mas se eu tiver um perfil de contador ou um perfil que queira saber o que vai acontecer contabilmente quando eu contabilizar esse documento, eu posso sim ver o diagnóstico contábil e percebo aqui que não tem nada em vermelho, não tem nada inválido. Então, eu sei que ao selecionar aqui o botão contabilizar, o diagnóstico contábil resultará num espelho contábil adequado ali, porque não tem nada inválido. Então, eu posso contabilizar. O sistema vai sempre conversar com você, então sempre tenha atenção nas mensagens que o sistema coloca, porque se tiver algum erro, que pode ser proposital também esse erro, né, você entenderá o porquê, aonde você errou. Tá joia? Então, ele informou que uma vez contabilizado, o documento não pode mais ser alterado. Ou seja, se você errar o valor, você não tem como alterar. Você pode ou reforçar ou anular esse documento e fazer um novo. Tá joia? Então, sim. O sistema gerou um número aqui no centro da tela. NR19. O que é NR? Nota de reserva. Tá bom? 19. Lembre esse número porque vocês utilizarão ele futuramente na execução. O status está contabilizado e por estar contabilizado, agora sim eu tenho um espelho contábil e por eu ter registrado uma informação, eu também tenho um histórico aqui demonstrado, que é o dedo duro. Sempre lembrando que o histórico é o dedo duro. Nesse quesito, pessoal, a nota de reserva, pelo que a gente já conseguiu compreender com o pessoal que a gente está configurando, será feita pelos APOs. Então, esse passo aqui será originado pelo APO. Contudo, a gente, nesse treinamento, vai buscar demonstrar várias funcionalidades do sistema. Percebam que a gente tem diversas funcionalidades aqui, diversas transações. Não conseguiremos demonstrar todas, mas vocês entendendo como é que funciona o sistema, vocês conseguirão replicar esse conhecimento e propagar aqui em diversas funcionalidades e transações. Tá bom, pessoal? Então, uma vez tendo feito a nota de reserva, se voltarmos aqui no fluxograma, qual que é o próximo passo? Empenho. Então, aí sim, a gente pode ir para o empenho. Empenho é em execução orçamentária. Se você analisar aqui, já tem uma nota de empenho aqui acima. Você não precisa ficar clicando no subsistema, no módulo toda vez. Aqui, no módulo execução orçamentária, você já terá toda a informação pertencente à execução orçamentária. Execução financeira também, respectiva à execução financeira, contabilidade inerente aos relatórios e aos documentos contábeis, que fogem ao patrimônio, né? Contrato, o cadastro de convênio de contrato, folha de pagamento também, o respectivo cadastro dela. Então, a gente vai trabalhar aqui em execução orçamentária, agora nota de empenho. Eu vou inserir. Então, perceba que sempre eu chego na minha transação, aqui tem o passo a passo que eu percorri, né? Execução orçamentária, nota de empenho.
Ao chegar na transação, eu tenho os botões que eu quero realizar ali. Ou é inserir, ou visualizar, ou copiar, ou excluir, ou imprimir e tudo mais. Quero inserir. Vou colocar exatamente a mesma ID que eu fiz a nota de reserva, CGM. Também não quero fazer uma alteração, ou seja, anulação, reforço. Tipo de credor. Vou selecionar, na verdade já vem selecionado o PJ, mas caso eu queira selecionar um outro, seria só clicar à esquerda aqui da rubrica, tá bom? Pessoa física, pessoa jurídica, credor genérico para os casos em que tenhamos lista de favorecidos, bem como credores internacionais, que não têm um CPF ou um CNPJ, tá joia? E unidade gestora é a própria UG em questão, tá joia? Então, neste caso, será um PJ aqui. Eu informo ou o código ou o nome. Vou informar aqui um código. No cenário hipotético, vamos fazer para logo. Posso só incluir o início, que o sistema já vai buscar ao apertar Tab, na tabela de pessoas jurídicas, um CNPJ que comece com aquela informação. Caso eu queira informar também o nome, no início do nome Logos, o sistema já busca também na tabela. Caso eu não queira e não sei como é que começa ou o nome ou o CNPJ, eu posso clicar na lupinha e aqui utilizar o filtro, aquele demonstrado que todas as transações têm, né? Também tem aqui dentro dessa parte desse documento, para facilitar a inclusão aqui do credor do empenho, tá joia? Então vou voltar aqui e colocar logos. Tipo de reconhecimento do passivo, pessoal. Aí preenchendo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tipo de reconhecimento do passivo. Se você já reconheceu aquele passivo, ou seja, aquele bem já foi reconhecido ou ele ainda vai ser reconhecido. Aquele serviço já foi feito ou ainda vai ser feito após o empenho. Tudo isso é o passo temporal que você realizou o reconhecimento daquela obrigação. A maioria sempre será reconhecida após um empenhamento, tá joia? Então, por isso que ele já vem por padrão passivo a ser reconhecido, mas caso necessite, ou seja, a nível de ideia, despesa de exercício anterior, sempre você reconhece antes do empenho, né? Porque você reconhece que, vixe, eu tinha aquela obrigação a ser paga, mas eu nem empenho tinha. Então, você reconhece ele previamente para depois empenhar e aí liquidar e futuramente pagar. Tá bom? Então, vocês também receberão as informações adequadas nos manuais respectivos de cada processo. Passivo a ser reconhecido. Próximo campo, nota de reserva. O que é a nota de reserva, pessoal? Nota de reserva é o documento anterior que a gente comentou. Se você quiser já digitar 2023 NR 00019, você pode apertar Tab, o sistema ele vai tentar reconhecer. Faltou um zero ali que eu não coloquei com um zero a mais. Então aqui, ó, se eu digitar exatamente o número adequado, teria aqui essa opção. Então se eu colocar aqui 2023 NR 00019, aí o sistema já reconhece. Ou seja, uma vez você ou digitando ou selecionando aqui um documento, o sistema automaticamente já preenche as informações comuns para você. Isso é importante porque, pessoal, o trabalho de inclusão de informação, detalhe por detalhe, é feito uma vez só. Nos demais documentos, você sempre complementa essa característica, tá bom? Sempre pense isso. Você inclui uma vez e depois complementa, tá joia? Ou seja, a característica, quem determina é quem origina aquele fluxo. Então aqui, ó, tudo foi originado na nota de reserva, tá bom? Então aqui percorremos a primeira aba, vamos para a segunda aba. Modalidade de empenho. Ordinário, estimativo ou global. Neste caso, como é um exemplo hipotético que eu não sei quando eu vou pagar e quanto eu vou pagar de fato, né? Eu vou colocar estimativo. Seleciono uma modalidade de licitação disponível. Vou colocar outros. Aqui só para selecionar o embasamento legal, mas aqui eu posso complementar caso queira. Outros, lei 1, 2, 3. Então aqui você pode complementar caso seja necessário. Origem do material, pessoal.
Isso aqui faz sentido quando você tem a opção de recebimento de bem do serviço. Então, por ser um campo obrigatório, perceba o asterisco, normalmente sempre incluímos origem nacional. Contudo, se for um material estrangeiro, você pode colocar aqui também essas opções. Mas normalmente o padrão é ser origem nacional. A UF e o município é obrigatório. Então, se você colocar Rio de Janeiro, o sistema já compreende que a UF é o RJ. Você poderia selecionar a UF antes, e aí necessariamente os municípios estariam atribuídos àquela UF selecionada. Tá bom? Mais uma aba preenchida, vamos para a aba itens. Olha aqui, pessoal. Eu tenho a opção de inserir. Contudo, foi aquilo que eu disse. Quem determina é quem originou o processo, o procedimento contábil aqui. Então, se você incluir uma nota de reserva, você complementa as características que vieram dessa nota de reserva. Então, você clica no item que veio e clica no botão alterar. Aqui, você vai determinar o valor que você quer empenhar deste item alimentos para animais. Você tem até esse valor de R$100 para empenhar. Ou seja, no CIAFIC, todo documento subsequente, ou seja, que usa um documento como base, por conta da contabilidade, ele tem disponível até o valor do documento anterior. Ou seja, então aqui eu vou colocar o 100 e confirmo. Preencho a próxima etapa agora, produtos. Qual que é o produto? Aqui vocês têm que ser o mais detalhado possível, tá joia? Mas aqui a nível de teste, vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Descrição, você coloca algo mais enxuto no nome do produto, e a descrição, computador, Mac 13 polegadas com chip M1, e aqui você vai detalhar de fato o que é aquele serviço, o que é aquele bem e tudo mais. Unidade de fornecimento, quilo, gramas, ml, nesse caso vou colocar só o N, é de unidade. Quantidade, quantas unidades você está comprando, ou quantos serviços foram prestados, no caso só um valor unitário de 100. A multiplicação desses fatores aqui, pessoal, tem que ser exatamente igual ao valor do item. Então, produtos a detalhar tem que estar 0. Porque se você coloca um valor superior aqui, o sistema vai dar uma crítica aqui, produtos a detalhar tem mais do que o valor do item em si. Tá bom? Então, todas as abas têm que bater com o valor do item. Então, volto aqui para corrigir. Se vocês tiverem empenhos, pessoal, que tenha mais de um produto, vocês podem inserir produtos aqui, desde que a somatória aqui no final bata com o valor do seu item de empenho. Tá bom? Então, aqui eu posso incluir ou um ou vários, que desde que a somatória do preço total de quantos tiverem aqui bata com o valor da aba itens, tá bom? Cronogramas a detalhar eu tenho também de 100. Então, em cronograma, eu tenho que detalhar como eu quero gastar esse meu 100. Eu vou colocar no mês atual também. Processo já veio do empenho, contudo, você pode editar, caso tenha para o empenho um novo processo. Tá bom? Então, se você quiser editar, você pode editar aqui, se necessário. Novamente, não tem a integração, então os processos aqui estão informativos por enquanto. Observação, vou colocar aqui um empenhamento. Então, aqui coloquei uma observação, mas novamente, na observação do documento seja o mais detalhado possível, para que no futuro, quem não tenha feito o documento saiba do que se tratou. Embora eles vão ter acesso às informações, mas a observação pode detalhar muito mais o aspecto deste documento. Futuramente, para auditorias também, sempre vamos utilizar dessa opção de observação para entender o que aconteceu ali. Espelho contábil não tem nada porque não está contabilizado. Histórico também não, porque eu não informei para o sistema que eu quero fazer ainda. E assinatura digital, caso venham a ter assinatura digital, será através dessa aba em específico aqui que você solicita a assinatura ou assina. Tudo isso falando também de documentos válidos, ou seja, documentos contabilizados. Tá bom? Então eu vou contabilizar. Sim. Empenho 18 gerado, documento contabilizado.
agora sim um espelho contábil, demonstrando todo o conjunto de lançamentos que eu tenho aqui. Novamente, pessoal, botão contabilizar para aqueles que têm um perfil apenas de usuário da ponta, né, não são contadores de fato, é um confirmar, tá bom? Ou seja, você está confirmando que as informações que você preencheu está adequada. Próximo passo do fluxo, nota de liquidação. Então vamos lá para a nota de liquidação. Nota de liquidação, vou inserir. Data de emissão, novamente, vem preenchida com a atual, mas se eu quiser fazer retroativa, eu tenho a opção, porque o sistema está habilitado para deixar essa opção, caso parametrizem para que não seja feito documentos retroativos, vai aparecer aqui impossível a edição, tá bom? Coloco a mesma UG do meu processo, não quero fazer uma alteração e vou para preenchimento das abas. Aqui, pessoal, temos 4 tipos também. Reconhecer o passivo e liquidar. Este é o padrão, ou seja, onde você recebeu uma nota, recebeu algo relativo àquela característica e vai liquidar aquela obrigação. Então, se você quer já reconhecer a obrigação, o bem ou o serviço e de fato já liquidar, ou seja, torná-lo apto a ser pago, você coloca reconhecer e liquidar. Se você fez um empenho com o passivo reconhecido previamente, você tem que mudar a opção aqui. Por quê? Você tem que informar para o sistema que ele vai liquidar o empenho de passivo reconhecido previamente. Tá bom? Então, se você no empenho, você fez um passivo reconhecido previamente, você tem que selecionar essa opção na NL, porque senão seu empenho não será encontrado aqui. Tá joia? O sistema já faz esse filtro para você. Ele não deixa você seguir num erro por conta de uma seleção errônea aqui, tá bom? Se você quer apenas reconhecer o bem, ou seja, colocar o status orçamentário desta obrigação em liquidação, isso tudo surgiu também ultimamente na contabilidade pública, onde a contabilidade tenta refletir exatamente o que aconteceu na realidade. Ou seja, se um bem chegou na minha porta, no meu almoxarifado, eu tenho que reconhecê-lo, né? Então, somente vou reconhecer, mas eu não sei se essas 10 caixas que chegaram aqui são 10 computadores que eu pedi ou se são 10 pedras. Precisa passar pelo pessoal que tem a competência para analisar se aquelas informações estão adequadas conforme o termo de aquisição, tá bom? Isso aqui também é utilizado em obras, em qualquer situação onde você queira reconhecer o fato contábil que aconteceu, ou seja, a ação que registrou a obrigação, porém você ainda não sabe se é de fato aquilo que foi acordado, que foi determinado entre as partes. Tá bom? Então, se você reconhece o passivo aqui apenas, posteriormente você tem que liquidar uma NL em liquidação. Por quê? O primeiro passo aqui vai gerar uma NL em liquidação. E aí sim, o segundo passo, quando você inclui uma nova liquidação, você vai liquidar aquela em liquidação que você registrou. Mais à frente do treinamento, vocês terão esses exemplos também. Então, eu vou para esse exemplo aqui, que é o reconhecer e liquidar. Se eu quiser filtrar pelo meu tipo de credor, eu posso filtrar, senão eu já posso ir para o meu empenho. Aqui estarão disponíveis todos os empenhos que ainda tenham saldo para ser liquidado. Tá joia? O sistema também já traz apenas os empenhos que tenham saldo a ser liquidado. Ou você pode digitar. Se vocês tiverem a lembrança do número no seu empenho, gerado no tópico anterior, você pode colocar, foi o 18. Mas, não sei, fica aqui em ordem decrescente. O último aqui foi o que eu tinha gerado, tá bom? Coloco OK. O sistema automaticamente já preenche as informações aqui respectivas. Tá joia? Então, o que acontece? Novamente, coloquei um documento, o sistema já preenche para mim as características comuns entre os dois. Eu não tenho que preencher tudo de novo. Órgão, unidade, programa, subtítulo, natureza, não. Ele já vem com essas características. No item, já veio o item desde lá da NR, que foi complementado no empenho, que foi agora, eu vou ter que clicar aqui, alterar, sempre lembrando de alterar, e selecionar aqui a opção desejada.
No exemplo hipotético aqui, a gente selecionou a operação de consumo imediato, ou seja, eu já vou reconhecer a despesa deste bem, eu não vou ingressá-lo no meu almoxarifado. Consumo imediato, qual o valor? Eu tenho disponível 100, eu posso fazer 50, posso fazer 90, eu tenho até 100 para consumir. Então eu vou fazer de 100, e aí eu tenho aqui preenchido minha aba de itens. Se eu voltar aqui no documento, eu tenho o valor 100 e o valor líquido de 100. Aqui estava zerado porque eu não tinha preenchido na aba itens. Retenção, neste exemplo hipotético, não teremos ainda. Tá bom, pessoal? Então a gente pode pular a aba de retenção. Vocês terão exemplos com retenção mais à frente. Tá joia? Documento comprobatório, é aqui que eu tenho que informar se é uma nota fiscal, se é uma duplicata, se é um recibo. Aqui você vai selecionar o tipo e informar aqui as características desse recibo, dessa nota e tudo mais. Nesse exemplo hipotético, a nível de treinamento, essa aba não está obrigatória. Tá? Então a gente pode pular também. O processo, ele vem do documento anterior. Perceba que na NR foi 1, 2, 3, no empenho eu alterei só para título de exemplo, e aqui eu posso alterar também se eu quiser. Mas se não, eu posso deixar o mesmo que veio desde documento anterior. Tá bom? Processo preenchido, observação, já veio a opção do observação complementar. Por quê? Este documento, eu tenho aqui uma observação padrão, que é para já facilitar ali essa opção de vocês terem que preencher. Mas percebam, pessoal, isso aqui é para facilitar. Você pode colocar uma observação sem a complementar, tá bom? Mas o intuito é vocês serem o mais detalhado possível nestes documentos. Tá joia? Então, vamos colocar aqui características que determinem o que foi feito nesse documento. Perfeito? Coloquei a observação. Isso aqui vai complementar essa de cima, então vai ficar no final tudo isso junto ali. Tá joia? Espelho complementar não tem, histórico não tem ainda, e assinatura, o mesmo critério dos demais documentos. Então, quando eu contabilizar, de fato, o registro vai ser gerado. Contabilizado, passivo, reconhecido e liquidado. Por se tratar das UGs diretas, pessoal, na liquidação, tem um controlezinho concomitante aos saldos normais aqui do documento de liquidação, tá bom? Ou seja, foi condicionado, isso foi feito com o pessoal da CGM, que para as diretas tem que passar para o próximo passo pelo crivo aqui da autorização daquela NL, tá bom? Isso tudo é para verificar se o documento foi feito adequadamente conforme foi exigido pelo processo eletrônico, tá bom? Então, a gente vai exemplificar um passo aqui, voltando aqui no fluxograma, né, que é a liberação de NL. Essa liberação de NL faz jus às diretas, tá bom? Os Gs diretas, da administração direta. Então, esse daqui, a gente vai fazer um passo que será feito pelo pessoal da central de liquidação, mas é para exemplificar para vocês esses documentos dentro do CIAFIC, tá bom? Então, vamos lá. Execução, contabilidade, nota patrimonial. Por ser uma UG distinta, foi criada uma UG para o pessoal aqui da central de liquidação. Então, eu não estou com ela no meu perfil, então eu vou incluir no meu perfil rapidamente aqui. Alterar. Incluir ela no meu perfil. Rapidamente. E aqui agora eu consigo encontrar. Ou seja, pessoal, eu incluí rapidamente, mas não é o foco desse treinamento, né? Mas eu só consigo informar características que estejam no meu perfil, tá bom? Então, vou inserir uma nota patrimonial, data de emissão é essa, qual G que vai emitir? Central de liquidação.
Qual é o G favorecida nesse processo de fatorização da central de liquidação? É a 1201, aquela que fez minha liquidação. Preenchi essa parte, não é um estorno, vamos para o botão inserir. Aqui vai aparecer a opção do quê? Esta UG, obrigatoriamente, só faz este tipo patrimonial e este item com essa operação. Então, automaticamente, a gente já preencheu uma regra que habilita apenas essa informação para essa UG aqui em específico, tá bom? Como eu só tenho um empenho e uma liquidação a ser autorizada, só apareceu uma opção. No caso, na produção de vocês, né, terão várias opções e aqui o pessoal terá que selecionar qual das duas características, ou das três, de quantos empenhos, liquidações tiverem, eles vão ter que selecionar aqui para liberar, tá bom? Então eu vou liberar aqui os R$100. Processo, eu vou colocar 1, 2, 3. E observação, aprovação. Então aqui eu fiz exatamente esse processo aqui de liberação da NL, tá bom? E aí eu tenho que gerar esta nota patrimonial. Então, perceba que a lógica dos documentos é sempre a mesma. Você insere, preenche de cima para baixo e percorre as abas necessárias. Neste caso, espelho contábil e histórico não tem, porque eu não contabilizei ainda. Eu vou contabilizar. Sim. E aí, vou até demonstrar para vocês aqui. Se eu quisesse autorizar R$101, o que acontece? Tentando autorizar R$101, vou vir aqui, o sistema vai impedir. Por quê? É exatamente o que a gente comentou no tópico anterior, né, no vídeo anterior. A contabilidade já baliza essas características de validações do processo. Ou seja, por conta do consumo de contas, você já evita erros, né? Então, ou seja, se eu tenho só R$100 para essa característica da estrutura do conta corrente informado, né? Eu só posso liberar até R$100. Eu posso liberar menos, sim, você pode liberar menos, mas o seu limite é R$100, tá bom? Então aqui corrigir o erro que tinha dado, que era falta de saldo, e agora eu vou contabilizar. Sim. Ou seja, NL liberada. Tá joia, pessoal? E aí, o que acontece? Próximo passo aqui é realizar a programação de desembolso. Programação de desembolso, pessoal, nada mais é do que programar o pagamento desta obrigação. Vocês tinham antigamente a premissa de incluir informações financeiras na liquidação. No CIAFIC existem, na execução financeira, 4 tipos de informações aqui, né, de PDs. PD orçamentário, programação de desembolso orçamentário, de retenção, caso tenha tido retenção, de transferência financeira e de PD orçamentária, caso seja um processo orçamentário, tá bom? Neste caso, é uma PD orçamentária. Então, a gente vai inserir. Se você, por conta do processo de cronologia dos pagamentos, né, quiser interferir no processo e selecionar um dos motivos pelo qual você está fugindo à cronologia padrão determinada, você pode clicar aqui nessa flag. Caso contrário, você deixe ela sem marcação. Coloque aqui a UG que liquidou. Coloque aqui a UG que liquidou. Informe no tipo de PD se é de restos a pagar processados ou não processados, ou do ano normal. Aqui você informa essa característica, e caso seja um pagamento de regularização, ou seja, escritural, né, tem aqui essa informação da flag ao lado. Então, se você marcar aqui, você pode selecionar uma das opções abaixo aqui, que é o quê? Fazer com que esse pagamento não vá ao banco. Tá joia? Então, caso tenha um ofício atribuído, você informa o ofício aqui embaixo. Se quiser fazer apenas um movimento contábil deste documento, você só coloca o B já encaminhado ao banco. E se quiser utilizar ele num documento complementar a uma ordem bancária original, que vai ao banco, vai ser encaminhada ao banco com o valor dessa informação, você utilize o pagamento complementar. Mais à frente será apresentado também um exemplo desse cenário. OB-Line,
caso o float bancário não queira ser cumprido. Mas essa opção, só alguns usuários terão acesso. Tá bom, pessoal? Isso aqui é como se fosse um pagamento no mesmo dia. Novamente, posso filtrar pelo tipo de credor ou pela nota de liquidação direto. Já vou selecionar a nota de liquidação. O sistema automaticamente preenche as características incomuns dos documentos. E aqui na UG pagadora, por conta de ser uma UG da direta, automaticamente vem o Tesouro como pagador, porque a unidade gestora da direta não tem domicílio bancário respectivo para ela. Sempre é o Tesouro quem paga as suas informações ali. Selecionamos aqui uma conta de origem, que o Tesouro irá pagar, né? E a conta de destino do credor. Aqui aparece a conta de destino, bem como nomes acordados com o banco, que será determinado e explanado para vocês a função de cada um deles. Neste caso, somente selecionar aqui o domicílio do credor. Coloco a competência deste pagamento. O valor total da PD 0, por quê? Porque não informei o valor na aba itens. Aqui, posso clicar no pagamento integral ou posso clicar em alterar, como eu fiz nos demais, e coloco o valor que eu quero pagar aqui. R$100 também. Ou eu posso limpar aqui e colocar o valor pagamento integral aqui também. Tá bom? Então, ele espelha exatamente o valor disponível para o campo valor. Ao informar o valor, o sistema apresenta aqui já o valor na aba detalhamento. Tá joia? Neste exemplo, não teremos retenção também na PD orçamentária, como será o caso de imposto de renda das empresas, né? No pagamento, não tenho um AGPS, não tenho um DARF ou um código de barras nesse cenário, vamos pular também. Como eu não estou usando uma PD complementar nesse meu cenário hipotético, essa aba não fica habilitada. Processo já veio do documento anterior, mas novamente eu posso alterar caso queira. E observação, também vem a observação complementar do documento anterior. E eu tenho a observação padrão aqui também, para facilitar. As demais abas, vocês já sabem como funciona. O que acontece, pessoal? Programação de desembolso é o documento que, de fato, pelo próprio nome, né, programa um pagamento. Só que o pagamento, de fato, só surge após a execução do mesmo, que ele gera uma OB. Ou seja, se vocês analisarem aqui embaixo, eu tenho o diagnóstico da PD, da programação de desembolso, que só mexe em contas de controle, e o diagnóstico da OB, que aí sim tem toda a parte orçamentária e a parte aqui de patrimônio, tá bom? Então aqui, para aqueles perfis contadores, saberão que ali mexe nas contas orçamentárias e patrimoniais de pagamento das obrigações, tá bom? E aí eu vou contabilizar esse cenário. Sim, o sistema contabilizou aqui minha programação de desembolso. Por conta de ser o Tesouro a pagadora dessa obrigação, aqui tem a opção de publicado, ou seja, vai ser um pagamento informado no portal de transparência, tá bom? Então, pessoal, acredito que aqui contemplamos todo esse cenário do primeiro cenário aqui proposto, né? E aí agora vocês podem executar à vontade no treinamento. Obrigado.